Olá, estamos ao vivo no estúdio da Escola Municipal de Saúde, da Rede São Paulo Saudável, neste programa, então, que debate o terceiro seminário do curso de qualificação de gestores do SUS. E nós estamos aqui, vamos passar rapidamente, estamos com várias perguntas dos nossos alunos e mais as perguntas que já tinham vindo, não é? E nós estamos aqui com o Dr. Vitor Grabois, que é médico, um dos coordenadores do curso de qualificação de gestores do SUS, e o Dr. Jorge Arada, que é médico pediatra e atualmente coordena, então, a atenção básica da Secretaria Municipal da Saúde. Vamos direto para as perguntas, não é? Bom, Jorge, tem uma pergunta aqui que vem da UBS Almirante Delamare e eu vou ler na íntegra. A Fabiana, que é gerente de lá, fala: primeiramente, quero dizer que é um prazer tê-lo como coordenador. A UBS Almirante Delamare atua em Heliópolis e recentemente vivemos uma tragédia com incêndio na região de abrangência. A estratégia Saúde da Família já havia identificado o risco que essas famílias estavam expostas, mas foi difícil articular a rede, pois o problema envolvia outras secretarias. Gostaria de saber qual é o plano para podermos integrar as outras secretarias, segurança, habitação, no trabalho em rede com a saúde. Oi, Fabiana. Para mim aqui é um prazer muito grande, né, estar trabalhando, compartilhando, fazendo parte dessa equipe, e você faz parte dessa equipe, né? No que diz respeito a essa questão que você coloca com a necessidade de atuação em outras áreas, bom, primeiro ponto, eu acho que a saúde tem este protagonismo já no que diz respeito à dimensão de que não é só no campo da questão da doença, mas efetivamente de avaliação de todos esses fatores de risco, né? E eu acho que essa é um ponto que hoje a gente tem conseguido avançar mais. No que diz respeito à atuação em âmbito intersetorial, eu acho que tanto questões no âmbito da macropolítica têm ocorrido. Nós temos feito já algumas reuniões, por exemplo, com a área da Secretaria de Direitos Humanos, a política de igualdade racial, com a questão do SMADES, né? A Secretaria de Educação, nós estamos já começando a desenvolver um processo de desenvolvimento de escola promotora da saúde, incrementando ações do programa de saúde na escola do Ministério, mas ampliando para as necessidades do município, né? Mas, independente dessas ações intersecretariais, acho que este ponto que você coloca, ele é fundamental da intersetorialidade que se dê no campo do território, né? Da escola integrada com a unidade básica de saúde, integrada com a Guarda Civil Municipal, com o pessoal da Defesa Civil, que acho que esse caso é uma questão de Defesa Civil que pode ser já também desencadeada, startada, né? Então, acho que esses são processos que a gente tem ainda muito que avançar. Falar de intersetorialidade é bonito, mas na prática ela é um desafio muito grande, porque se dentro da saúde nós já somos fragmentados, né? Mas por outro lado, acho que a gente tem que ousar nesse sentido, né? Não há uma receita pronta, né? E eu costumo dizer que essa questão da intersetorialidade não é juntar só as peças, não é um mosaico, mas efetivamente como é que a gente desenvolve uma integração efetiva entre esses vários setores, né? Então, acho que este caminho e com a participação da comunidade, não dá para fazer a intersetorialidade sem a participação da comunidade também, para que efetivamente possa traçar algumas estratégias. A região onde você trabalha é uma região de alta vulnerabilidade em todos os aspectos, mas também tem muita questão que a gente conhece que tem fatores, né, de protagonismo, de solidariedade dentro do Heliópolis, né? Então, acho que quais são as possibilidades nesse sentido? Eu acho que esse processo que o Vitor coloca de nós estarmos integrando dentro do território, junto com outros equipamentos e principalmente com a comunidade, acho que essa é uma possibilidade. A outra questão é que haja uma comunicação mais próxima entre você e nós que estamos no gabinete. E essa ação, no município de São Paulo, não há como fazer uma gestão centralizada. Por isso que nós temos já a decisão política de descentralizarmos por meio das coordenadorias, mas só isso não basta. Tem que chegar até o âmbito da supervisão. E só isso não basta. Acho que todos os gerentes têm que estar também empoderados, né, nesse sentido de desenvolvermos essas ações como você coloca. A Isabel Herrera também faz uma pergunta nesse sentido da intersetorialidade. Então, ela é da UBS Jardim Apuanã e ela fala justamente sobre essa questão. Então, acho que essas duas questões, tanto a Isabel como a Fabiana, trazem essa discussão importante, né? Tem algumas questões que também chegaram que
já estavam pautadas no nosso segundo bloco, Vitor, que fala justamente dos avanços e desafios do planejamento, da implantação do planejamento, né? E como é que o curso contribui com as ações do planejamento. E isso para o Vitor e para o Arada quais são os desafios para a atenção básica nessa atual gestão, pensando na questão do planejamento. Tá? Essas questões estão pautadas pela Simone Pereira da Silva, que é da Supervisão Técnica de Saúde da Vila Prudente Sapopemba. Bom, no âmbito do curso, acho que assim, a primeira coisa que a gente acho que afirma explicitamente, está escrito, que é essa não separação, né, entre quem planeja e quem executa. E acho que a Arada foi super feliz aí dentro dessa ideia, inclusive, de que há um planejamento descendente, né, mas tem que haver, né, a gente não pode também trocar um pelo outro, dizer, não, o planejamento ali agora é completamente ascendente e também não é isso. Mas, na verdade, o importante é que todo mundo perceba de que, primeiro, há um protagonismo dos trabalhadores, né? A ideia de que a gente não... E um protagonismo também da comunidade. Quer dizer, tudo isso, às vezes, é razoavelmente fácil de ser dito, difícil de ser realizado. Mas, de qualquer maneira, o fato é que esse é um dos elementos importantes na ideia de que se faça um planejamento cada vez mais participativo. A segunda coisa que eu acho que é importante é, saindo um pouco daquela ideia, bom, existem as leis, e as leis são importantes, mas as leis são parte da realidade. Existem uma série de outros elementos do ponto de vista de como a vida das pessoas se constrói, de como as pessoas se comportam, hábitos e costumes, enfim, tem um conjunto de elementos que também precisa ser levado em conta, como também precisa ser levado em conta que eu estou planejando, mas os outros atores também estão planejando. Então, isso foi uma coisa muito trabalhada, porque muitas vezes, eu já vi isso como gestor, as pessoas ficam frustradas, dizem assim, não, mas nós planejamos e o negócio não deu certo. Mas o problema é que o não dar certo, como eu diria, são hoje assim, mais incertezas do que certezas, porque, na verdade, eu preciso planejar, levando em conta a ação dos outros atores, né? Preciso considerar que tem pessoas que são contra, né? Quando a gente está dizendo dar atenção básica, um protagonismo do ponto de vista da ordenação do sistema de saúde, possivelmente quem vive fatura da realização de procedimentos e que podem, de uma lógica mais racional de atuação da atenção básica, isso as pessoas são contra, né? Tem projetos diferentes, né? Os nossos projetos, eles são legítimos, mas eles não são os únicos. Então, esse conjunto de elementos, eu acho que eles são importantes para pensar uma ideia de planejamento. Já falamos aqui um pouco da coisa do SWOT também. E queria comentar agora, tem um aspecto, inclusive, que eu acho que para a próxima versão do curso nós precisamos abordar como função gestora, que é a ideia da liderança, né? Eu acho que cada um de vocês que faz o curso e dos que estão nos ouvindo, de entender que, na verdade, a gestão participativa, eu diria que ela é uma irmã, é a outra face de um protagonismo do gestor importante. Quer dizer, pensar o seu papel enquanto motivador, enquanto uma pessoa que tenta olhar mais para frente, né? Enquanto alguém que se esforça para trazer o que as outras pessoas que estão fora daquele âmbito também pensam. Então, existe um papel, existe uma responsabilidade importante, cada vez maior, do ponto de vista do gestor, e uma delas está em relação a essa ideia do planejamento. Quer dizer, não é o gestor. Uma vez, só para concluir, eu comecei a elaborar no hospital umas sugestões para um plano diretor. Aí, plano diretor do hospital. Aí uma colega minha, assim, colega minha de turma, que trabalhava comigo, disse, olha, Vitor, isso aí não é o plano diretor, isso aí é o plano do diretor. Então, mas no fundo, muitos de nós, ocupando cargos de gestão, a gente muitas vezes, na melhor das intenções, a gente vai fazendo, mas não é que deve deixar de fazer, deve deixar de pensar, deve deixar de propor. Muito ao contrário. Mas, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma em que eu também favoreço o protagonismo dos trabalhadores, dos outros colegas, gerentes, enfim, de um processo que seja, ao mesmo tempo,
então, dessa ideia do ascendente e da ideia do descendente. Mas, de fato, a gente tem que pensar hoje o planejamento 2013, né, com todos os últimos eventos que aconteceram, de que as coisas mudam muito, mudam rápido, o que valia para um ano atrás não vale para agora. Então, na verdade, pensar o planejamento hoje com dinamismo, usando ferramentas, sim, mas sempre levando em conta, acho que isso é a coisa mais importante, a ideia de que existem outros atores também planejando, pensando, atuando, e que, enfim, eu diria, a vida é um pouco assim. Agora, para você, Jorge, a pergunta é muito clara. Os desafios, os avanços do planejamento e do fortalecimento da atenção básica nesta nova gestão. Vamos fazer Vamos fazer. um curso de umas 300 horas, Isso. talvez. É a Simone que está te perguntando isso. São inúmeros os desafios, né? Acho que vocês sentem nesse aspecto. Acho que a questão do subfinanciamento é um processo ainda grave que nós temos no sistema, embora ele esteja melhorando, mas e aí não se trata de termos mais captação de recurso financeiro, mas como distribuí-los também, na medida que hoje ainda há uma lógica de mercado muito grande, e nesse sentido a média e alta complexidade acaba absorvendo muito, e não que não haja necessidade, vamos deixar claro, né? Mas estamos entendendo que esse processo seja necessário. Reconhecemos todo o esforço da atual gestão no Ministério da Saúde, que vem implementando essa questão do financiamento, mas ele ainda é insuficiente, né? A questão do âmbito do financiamento estadual, embora agora tenha sido aprovado um PAB estadual, que é histórico no estado de São Paulo, mas ele ainda é muito insuficiente, porque ele está em torno de R$ 3,00 per capita ano, então é muito insuficiente, né? Enfim, este é um campo, né? De tal forma que vocês terem ideia, de cada R$ 100 que nós gastamos na atenção básica, R$ 70 são do Tesouro Municipal, R$ 30 são ou do recurso federal, que é em torno de 29%, e 1%, meio por cento do âmbito estadual. Então, há que se ter maior equilíbrio nesse sentido. A gestão do trabalho é um outro grande desafio que nós temos, né? E ainda mais numa cidade como a nossa, onde além da fragmentação no que diz respeito à atenção básica, especializada, etc., como já falei aqui algumas vezes, existe uma fragmentação no que diz respeito à questão das parcerias. E aí eu queria destacar um ponto aqui, já aproveitar esse momento. Independente de nós sermos trabalhadores, seja da administração direta, ou seja do parceiro A, B, C, X, todos nós somos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Todos nós temos responsabilidade sanitária dentro desse grande projeto, que é mais do que o Sistema Único de Saúde, que é a questão de termos um projeto de inclusão social, de termos um projeto civilizatório, né? Então, acho que, e a atenção básica é estratégia nesse movimento também, né? Então, acho que esse é um outro ponto que eu queria destacar. Acho que existem questões de ambiência, de avanços no que diz respeito ainda a investimentos, ampliação da rede, embora tenhamos 443 unidades básicas de saúde no município, temos grandes vazios assistenciais, ainda temos UBSs com 60 mil, 80 mil, 100 mil pessoas adscritas para uma unidade básica de saúde. Então temos aí um compromisso de estarmos construindo 43 UBSs, né, na atual gestão, sendo que dessas 43, 34 nós tivemos já aprovadas pelo projeto de qualificação da atenção básica do Ministério da Saúde. Reforma de 86 unidades básicas de saúde próprias, claro que não são grandes reformas, mas a gente vai melhorar minimamente a condição. Temos projetos de modelo de construção de unidades básicas de saúde que melhora a questão da ambiência também. Não só para o cidadão, mas principalmente também para o trabalhador, né? Então, aqui essas são desafios. Ações iniciativas como essa, de desenvolvermos trabalhos e processos de educação permanente, acho que é importante. Mas acho que na questão da relação cotidiana, nós apagamos, não é um incêndio, né? Ou matamos um leão por dia. São vários leões que, se não matamos, pelo menos tem que deixar meio ali longe da gente, não é isso? Só que não é só no aspecto do incêndio que a gente tem que trabalhar. A gente tem que reservar, espero que o curso tenha dado esse instrumental básico para vocês também, no sentido de que nós temos que deixar um espaço reservado para o processo de gestão, né? Ou seja, temos que ter metas de curto prazo, temos que, por outro lado, ver qual que é a nossa imagem e objetivo para daqui 1 ano, para daqui 4 anos, 8 anos. Não vamos conseguir resolver todos os problemas numa gestão, inclusive,
né? Dada a complexidade que nós temos numa cidade como essa e todo o processo de ruptura, de fragmentação que nós temos também de processos de gestão no município, né? Então, acho que isso, quem dá sustentabilidade, não é o gestor que está no gabinete, são os trabalhadores que estão na rede e a população. Então, esse projeto político, né, esse processo a questão de nós estarmos fortalecendo o controle social, de nós estarmos fortalecendo a gestão participativa, né? A gestão participativa acho que é um dos principais desafios que nós temos para implementar, termos de forma sistematizada na unidade básica de saúde, na UPA, na AMA, seja no CAPES, seja na unidade hospitalar, né, trabalharmos esse processo de gestão participativa, mas não é a reunião pela reunião. Como é que a gente pauta esse processo? Como é que a gente coloca uma agenda nesse processo? Né? Como é que a gente tem a capacidade, talvez mais do que falarmos, de termos capacidade de ausculta? Né? Então, acho que esses pontos todos são trabalhos que a gente tem como desafio. Quais são as linhas prioritárias que nós temos de cuidado, né? E essas linhas prioritárias, como é que nós vamos validar junto aos trabalhadores e junto à população, né? Como é que a gente trabalha projeto terapêutico singular? Não é da minha cabeça ou da cabeça do médico, do enfermeiro só que sai? Como é que a gente compartilha isso com o cidadão, com o paciente, tá certo? Não é fazer para o paciente, é fazer com o paciente. Claro. Então, neste sentido, esses são grandes desafios. Então, não é só da tecnologia dura, mas é muito da tecnologia leve também, desse cotidiano que a gente tem no trato com as pessoas que ali habitam nesse território. E aí, Arada, queria que você também comentasse que a gente está também num ano não só de construção do plano municipal, né, 2014-2017, mas um ano de conferência municipal, né? Ontem você esteve na reunião do Conselho, né, do Pleno do Conselho, onde já tem datas indicativas aí para as pré-conferências, não é? E para a conferência. Então, é um momento fundamental de participação e de validação de todos esses aspectos. Perfeito. As pré-conferências serão realizadas no dia 25 de agosto e 31 de agosto, né? A conferência municipal serão 16 num dia e 16 no outro, baseado nas subprefeituras. Você né? nos territórios das subprefeituras. Nos territórios das subprefeituras. E a Conferência Municipal de Saúde está marcada, a 17ª, né, de 2 a 5 de outubro, tá certo? Uhum. Esse é um movimento de resgate ao controle social, né? De reconhecimento, de desenvolvimento, por mais difícil que ela possa ser, e de conflito que possa ter. Mas é importante que haja, porque a questão nossa não queremos que nosso pensamento seja hegemônico no sentido assim, de todo mundo pensar igual. Não, a ideia é como é que a gente valoriza essa diversidade e efetivamente a gente tem a competência para colocar isso dentro de um projeto que seja de uma agenda positiva. A questão do Plano Municipal de Saúde, que vale para 2014 a 2017, essa eu costumo dizer, o Plano Municipal tem que ser a nossa Bíblia, né? Do que a gente coloca ali como prioridades, do que a gente coloca ali como ações execuíveis. Porque uma coisa é o desejo, a outra coisa é a possibilidade. Não temos que ter um plano perfeito, mas o possível de nós realizarmos nesses próximos 4 anos. E ele vai ser mais execuível se tiver a possibilidade, e por isso que nós estamos descentralizando esse processo, para que efetivamente tenha a cara daquela realidade de cada território. Né? Isso é fundamental, né, Jorge? Na última reunião que nós tivemos aqui do Grupo Técnico de Educação Permanente, eu coloquei ao grupo da importância da participação de todos nesse processo de descentralização que nós vamos viver, das oficinas regionais de planejamento, para que a gente possa, de fato, ter um planejamento que seja, porque é só assim que vai acontecer um processo ascendente, né? Se a gente tem as diretrizes da secretaria, tem, sim, alguns indícios, mas a gente vai na ponta, na realidade local, fazer as adaptações necessárias. Perfeito. E aí o nosso gestor, Vitor, tem um trabalho que é um trabalho também de olhar para o orçamento. O curso também teve essa oportunidade de trabalhar a gestão orçamentária, que muitas vezes, né, é muito difícil. Porque ele fala, não, eu sou técnico, eu vejo isso aqui na escola, às vezes a minha equipe técnica está aqui também, elas brigam comigo, mas eu falo, não é só o técnico, você também tem que ter um olhar como gestor orçamentário. Como é que você vê isso? Na verdade, assim, esse é um dos pontos, por exemplo, que a gente
numa releitura do curso, a gente precisa aperfeiçoar bastante. Porque, na verdade, a gente, ainda que fale em gestão orçamentária, acaba trabalhando muito algumas regras muito gerais do financiamento e um pouco de como é que os orçamentos se estruturam. E eu fiquei pensando assim, em abordar esse tema, mais no sentido de estimular os nossos gestores alunos, há muito mais, assim, acho que uma compreensão, uma identificação das potencialidades que trabalhar numa lógica também de pensar o orçamento, na verdade, não como um amontoado de números ou de dinheiro, mas muito mais como uma peça interessante em que eu consigo colocar ali meus objetivos, as minhas metas, né, em que tempo eu vou alcançar e o que eu estou atribuindo em termos de recurso. E fazer do orçamento, na verdade, também um instrumento de gestão. Não apenas para dizer, bom, o dinheiro está acabando, o orçamento está acabando, mas muito mais no sentido de, estou conseguindo alcançar esses meus objetivos, estou conseguindo isso num consumo maior de recursos, surgiram obstáculos que foram capazes de me demandar, foi necessário gastar mais, ou estou gastando o previsto, mas estou produzindo muito menos. No fundo, esse é um elemento que eu acho que é o mais importante, porque temos especialistas em orçamento, mas o gestor de uma UBS, o gestor de um território, na verdade é isso, ele pensar um pouco desse conjunto de eu planejei, o que eu programei de atividades, o que esse grande grupo de atividades custa e como é que isso vai se desenvolvendo. Até um elemento importante, e o doutor Arada colocou aí para concluir a ideia que eu penso, é que nós também precisamos avançar nesse sentido da ideia da autonomia, de fato. Agora, o problema é que a autonomia, né, eu lembro que quando eu estudei na França e trabalhei lá com os franceses, eles brincavam e diziam, né, que a autonomia não é para quem quer, a autonomia é para quem pode, mas no sentido de que eu preciso construir capacidade de governo, quer dizer, preciso ter instrumento, até ali ter uma certa consciência de como, né, como fazer, por exemplo, uma gestão orçamentária, como obter as informações num tempo mais ou menos correto, mas essa me parece que esse é um ponto que a gente deve desenvolver melhor num próximo curso, mas o que eu queria hoje, aproveitar essa oportunidade, é muito mais no sentido de que vale a pena um investimento de descentralização, porque, inclusive, e aí eu estou falando muito genericamente, as pessoas também, nós não podemos empurrar para cima, né? Nós estamos falando, não podemos dizer, bom, isso é um problema do secretário, isso é um problema do coordenador, não, isso é um problema nosso, mas o problema é que, numa estrutura que é muito centralizada, a possibilidade de responsabilizar quem está na base, ela é pequena. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, favorecer esse curso, estimula essa ideia de autonomia, de descentralização, e construir esses instrumentos. E o orçamento é um tremendo instrumento de autonomia, porque eu digo assim, vai ter esse volume de recursos atribuído a esse território. Então, eu não posso mais dizer que eu recebi uns recursos aqui, mas como é que eu me estruturei para gastar e como é que eu estou gastando, né? E pouco ou muito, mas o que eu estou produzindo, o que eu estou alcançando em termos de objetivos. Então, e trazendo, né, Vitor, para a realidade, trazendo, respondendo uma expectativa local, né, que eu acho que é esse o principal papel desse gestor, né, de captar, na verdade, as demandas. Nós estamos nesse momento, você coloca essa questão dos instrumentos de gestão. O curso passa por vários instrumentos de gestão. Mas, Arada, eu sei que você está se tornando um especialista nesse tema que nós vamos falar agora, que é a questão do contrato organizativo de ações públicas de saúde, o COAP, né? Este é um tema, como você sabe, nós já comentamos aqui, os alunos também sabem disso, este é uma versão que foi adaptada aqui para o município de São Paulo, mas que o decreto 7.508, ele estava em plena edição e isso não foi incorporado. Eu queria que você trouxesse para os nossos alunos um pouco do conceito do COAP, né? Que é um conceito que já foi discutido, isso no fórum, né? Isso já foi colocado, mas eu queria que você falasse um pouquinho, trazendo a sua experiência e pensando na perspectiva de São Paulo. Ok. Bom, acho que já deve ter até sido colocado no curso, mas
A questão do contrato organizativo de ações públicas, se vocês quiserem com maior detalhamento, no site do Ministério da Saúde, né, www.saude.gov.br, está lá disponível o decreto 7.508 e a questão do COAP. Né? Esse ponto do COAP, acho que nós durante esses 25 anos de implementação do Sistema Único de Saúde, a gente tem avançado, depois da promulgação da Constituição com a Lei Orgânica 8.080, a Lei 8.142, as várias normas operacionais, né, 991, 93, 96, a NOAS. Acho que um grande marco foi em 2006 com o Pacto pela Saúde, né? E eu sempre costumava dizer que a gente não tinha que ter pressa o Lênio também do Conasense coloca isso, a gente tinha que investir no Pacto, mas o decreto, acho que ele é importante como um marco jurídico legal e regulamenta a Lei 8.080 e coloca essa questão de uma forma legal, não só por meio de portarias, mas efetivamente dá uma potência muito maior para o Sistema Único de Saúde. E dentro desse decreto, onde coloca lá a questão do mapa de saúde, da questão da RENASES, que é a Relação Nacional de Serviços de Saúde, a RENAME, o que reconhece como portas de entrada, etc., etc., o COAP é o instrumento jurídico legal que dá todo esse arcabouço para que a gente possa avançar. O pacto, o termo de compromisso de gestão municipal, estaduais e federal, ele colocava muito a questão do ente federado em si, mas de forma meio que isolada. Acho que o contrato organizativo de ações públicas, ele já dá uma moldura que ela é mais adequada no sentido de que reforça e fortalece o processo de regionalização da saúde. Né? Então, não pensando só no município de São Paulo, mas no Brasil, mas no estado de São Paulo, nós temos 63 regiões de saúde constituídas. São Paulo é uma região de saúde, um município. Mas, nessas 63 regiões, nenhum município é autossuficiente. Inclusive, o município de São Paulo não é autossuficiente, se a gente pensar que nós temos relações com Guarulhos, com Osasco, né? Mesmo com Embu, com ABC. Né? Então, acho que, nesse sentido, o COAP, ele pega aquele pool de municípios daquela região, é um único contrato organizativo que deve ser celebrado na região de saúde, tá certo? E assinam os prefeitos, assinam o governador e o ministro da Saúde. Então, é um documento de peso político muito grande, tá certo? O município de São Paulo, se na maior parte do país a gente tem que agregar municípios, no município de São Paulo nós temos que desagregar o município, porque somos uma cidade com mais de 11 milhões e 300 mil habitantes, tá certo? Então, foi uma decisão política acertada por parte do governo municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso secretário adjunto, pactuado com a Secretaria de Estado, que nós teremos um processo de descentralização da construção do COAP no município. De tal forma que nós vamos ter 5 subcoaps, vamos dizer assim, 5 dimensões de COAP para cada coordenadoria regional, né, que vai estar sendo discutida na região, inclusive com o apoio do COSENS e com a participação da Secretaria de Estado por meio do DRS. Né? Então, e aí vamos agregar esses COAPs e montarmos o nosso contrato organizativo municipal. Né? E eu costumo dizer também que não é um mosaico, não é puramente juntar os 5, porque existem fluxos entre essas regiões, existem fluxos entre o município com outros municípios da região metropolitana. Né? Então, isso com o próprio Estado e o país, inclusive. Vamos pensar no HC, no INCOR, né? No Instituto do Câncer, no Dante Pazanese, por exemplo. Então, agora, o que o COAP coloca muito? Então, coloca um arcabouço jurídico legal, as responsabilidades de cada ente, coloca a questão das metas também, dos indicadores epidemiológicos, né? Qual é a rede que nós dispomos, o que nós nos propomos a fazer, e em cima disso, não é o que é o ideal, é o que existe hoje. Então, é um processo dinâmico. E ele aponta para o que a gente chama também de mapa de metas. Ou seja, ele é um mapa de metas não só no que diz respeito a equipamentos necessários, investimentos, mas também um mapa de metas no que diz respeito à questão das ações que a gente precisa implementar. Temos consenso em nível bipartite, COSENS e Secretaria de Estado da Saúde, que nós vamos ter um elenco que é obrigatório para todos os COAPs. Obrigatório talvez seja muito forte a palavra, mas que seja comum a todos os COAPs. Atenção básica é um dos itens importantes.
A questão das vigilâncias é outro item. A assistência farmacêutica é outro item. A regulação é imprescindível, baseado na PPI que nós pactuamos em 2008, mas para os próximos anos deve vir um tal de PEGAS. Não sei se vocês chegaram a colocar essa questão, que é uma programação geral de ações e serviços de saúde. Né? Ela é mais ampla do que a PPI. Mas não temos que esperar a PEGAS chegar. Vamos fazer com o que nós temos hoje de programação, tá certo? Mas não adianta nós termos uma PPI ou um PEGAS se não tivermos uma regulação efetiva no Estado. Até porque 60% da média e alta complexidade do município está sob gestão estadual. Então não há como a gente desenvolver esse processo. Primeiro, fazer um processo de cogestão entre o município e o Estado. E a segunda questão, efetivamente termos uma regulação que funcione. Né? Não só uma regulação de acesso, mas uma regulação sistêmica, de atenção à saúde. Outros pontos vai depender da necessidade do município ou da peculiaridade daquela região. Por exemplo, saúde indígena, saúde da população privada de liberdade, população em situação de rua. São Paulo tem de tudo. Né? Então, essa é a riqueza da questão de a gente desenvolver esse processo. Atualmente, no país, Mato Grosso do Sul e o Ceará são os dois estados que mais avançaram nesse processo. E em São Paulo, nós adotamos um processo de que nós vamos construindo e pactuando esses COAPs de acordo com a realidade de cada região de saúde. Temos uma expectativa que até o início do ano que vem a gente tenha esse COAP estabelecido na cidade de São Paulo. Mas isso não depende só da vontade do município, na medida em que também existe um ator aí, dois atores na realidade, né? O âmbito estadual e o âmbito federal para que a gente possa fechar esse COAP municipal. Bom, isso tudo, né, Vitor, nos dá elementos, a gente já vai para um outro intervalo, porque já estouramos nosso tempo, mas enfim, queria fazer um comentário com vocês que eu acho que é fundamental a gente ter esse aprofundamento, né? Porque quando você fala, olha, tem o COAP, tem os outros programas, como é que você falou agora? O PEGAS, que é novo, né? Para esse gestor que está na ponta, e isso é um grande elemento que eu acho que isso tem que ser uma tarefa nossa enquanto município, Arada, que é chegar na ponta a informação, né? Aquele gestor que está lá na ponta, você que está aí, que está me assistindo, que está nos assistindo aqui, pode contribuir com essa questão ou discordar com essa questão, mas que muitas vezes não chega a informação na ponta. Então as pessoas ficam fora dessa discussão. E aí a gente tem um plano, né, um projeto que não necessariamente corresponde à nossa realidade de fato daquela população. Então nós temos que fazer cada vez mais que a informação chegue na ponta, que o gestor esteja instrumentalizado, né, não só através de cursos, mas através de processos participativos. Né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa avançar nessa construção de um SUS aqui em São Paulo. Né? Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. Vamos para um rápido intervalo? Vamos. E já a gente volta. Nós ainda não respondemos a todas as perguntas do segundo bloco, vão chegar mais perguntas, mas as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente responde depois por e-mail para vocês, tá bom? Até já, a gente volta rapidinho. Comece a semana adquirindo um novo conhecimento. Segunda-feira, às 14 horas, a apresentadora Laura Santucci recebe convidados que participaram de grandes eventos da saúde. Assista e fique sabendo o que está sendo discutido na sua área.
antibiótico, a tetraciklina, que no período de formação dos dentes ele poderá eventualmente causar algumas manchas, mas nunca estragar os dentes. O que pode ocorrer, principalmente em crianças, é que quando o antibiótico em solução, essa solução contém açúcar de alguma forma e aí sim o açúcar é que pode, né, levar à cárie dentária. Então, tomar antibiótico com açúcar, limpe os dentes da criança. Insight, gerando novas ideias. Com parceria do Comitê de Ética em Pesquisa da SMS, convida pesquisadores a divulgar os resultados de suas pesquisas, apresentando a relevância, o método e os principais resultados. Fique ligado à programação do seu canal profissional. Afinal, essa TV é feita por você e para você. Verdade, quanto mais a mulher praticar atividade física na pós-menopausa e quanto mais ela reduzir o seu peso, é um fator de proteção contra o câncer de mama. Durante a programação, o canal profissional explica o que acontece nas diferentes áreas e unidades da saúde. Complexo Praxis, residência médica, brinquedotecas e outros temas mostram o dia a dia dos diferentes profissionais da Secretaria Municipal. Roda de Conversa. Um programa mensal, sempre com especialistas debatendo temas da atualidade de interesse a você, trabalhador da saúde. Fique ligado à programação do seu canal profissional. Afinal, essa TV é feita por você e para você. Para você, trabalhador que busca qualidade de vida e sucesso profissional, acompanhe todas as sextas-feiras, ao meio-dia, Você em Foco, um programa que fala sobre educação alimentar, aposentadoria, empreendedorismo e outros temas voltados ao profissional. O sexo pode ser realizado de forma normal durante a gravidez até o 8º mês de gestação. A partir do 8º mês, ele deve ser evitado.